Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Conversas de Bolso. Eu sou a Marinela Mendes e estou aqui para conduzir uma conversa entre ti e o BPC. Sim, o Banco de Poupança e Crédito, esse gigante da banca que nasceu lá atrás, em 1956, e que foi dos primeiros em 91 a operar como banco comercial depois de libertarmos a banca do sistema exclusivamente estatal. Esta é uma conversa para empreendedores, essa é uma conversa para sonhadores, é uma conversa para angolanos que sonham e desejam, obviamente, ver este país num lugar cada vez melhor. O BPC montou os microfones e, numa série de conversas de cerca de 6 episódios, conversaremos por 45 minutos com pessoas de diferentes backgrounds, com percursos e jornadas totalmente diferentes, para que se possa identificar oportunidades e se possam vencer os desafios que nos atingem a todos. Por que um banco faz um podcast? Primeiro, vivemos na era do conteúdo. É impossível continuar, qualquer que seja o tamanho de uma instituição, sem ouvir os seus consumidores. Também importa que se promovam lugares como esses, em que é possível falar de empreendedorismo, inovação, capacidade, podermos falar de empresas, podermos falar de acesso ao crédito, podermos falar de carreiras, podermos falar de pessoas. Serão os empreendedores, serão os bancos de verdade parceiros reais? Há vida para além daquela que nós costumamos ter na relação que desenvolvemos com os bancos? Existem soluções inovadoras para além daquelas mesmas soluções, produtos e serviços que estamos habituados a obter junto da Banca Nacional? Para além da banca, existem outras empresas atentas aos empresários, aos empreendedores e às pessoas? Quem conduz os nossos sonhos? Esse é mais um episódio do Conversas de Bolso. O tema de hoje é soluções inovadoras. Quando falamos de inovação, falamos sobre, obviamente, transformar desafios em oportunidades. Tantos são os desafios que temos hoje e muitas vezes buscamos soluções tão complicadas quando acreditamos que é cá dentro, em Angola e por angolanos, que é possível buscar aquilo que procuramos. Para esta conversa, nós chamamos 3 pessoas de peso. Primeiro de todos, dono da casa, José Matoso, gestor de marketing, 20 anos de experiência no setor financeiro, com passagem por instituições como a British American Tobacco, Banco BFA, Comissão do Mercado de Capitais e o BPC, onde exerce atualmente a função de diretor de marketing. Casado, pai da Alia, não sei se estou a dizer bem, Alia e do Chiari, e o mais importante, benfiquista. Olá, Matoso. Olá, Marinela. Obrigado pelo autoconvite. Pois. Convite, isso é o que não sei. Boa. Mas obrigado. Bem-vindo. O nosso próximo convidado é formado em Ciências de Computação, 19 anos de experiência em Tecnologias de Informação, com passagem por instituições como CETIC, FP, DNI, SNA, PERT, e o BPC, onde exerce atualmente a função de Diretor de Tecnologias de Informação. Não fiquei a saber o segredo do Bruno Rego. Por isso é que é segredo. Bem-vindo, Bruno Rego. Muito obrigado. Bem-vindo. O nosso terceiro convidado, Fintech Business Developer na Jetta, Business Developer na WeConnect, PCA na LPE, formado em IT, mestre em Gestão de Sistemas de Informação e mestre em Gestão de Projetos. Presidente de um clube de futebol, o Luanda City, pai de menina, nome de infância, tu és Teixeirinha. Com vocês, Murato Custódio. Um infiltrado. Teixeirinha! Um infiltrado que não é do BPC, um infiltrado. Um infiltrado. Fazes muito bem estar aqui entre nós. Esses são os senhores que vão conduzir o segundo episódio sobre soluções inovadoras. Vamos a isso? Bora. Quando vocês ouvem falar de inovação, e agora vou ser bem provocadora, num país como o nosso, que nós às vezes ainda apresentamos coisas do dia a dia, vamos chamar do cotidiano, como uma grande surpresa, como uma coisa muito inovadora, e perdemos às vezes algum tempo a perguntar, mas isto passa no telejornal? O que é que significa de verdade inovação? Fui muito Convidado provocadora? primeiro. Não. Como eu sou Convidado. que não é do BPC, Yeah. se a Marinela me permitir, eu vou começar. Desde a criação da vida, não só nos seres humanos, mas como nos animais,
movimento significa vida. Quem é estático acaba por morrer primeiro. E nos tempos que correm, inovação é isso, é movimento. E as empresas que não inovam, elas estão estáticas, não estão em movimento. E muito se confunde a inovação com tecnologia, mas isso que nós estamos aqui a presenciar hoje, um podcast promovido, organizado por um banco, é uma inovação. Por quê? Porque o BPC decidiu movimentar-se para perto das pessoas. As pessoas estão no YouTube, as pessoas estão nas redes sociais e é este o conteúdo que vai chegar à tela dos telefones, dos computadores, dos tablets das pessoas, o que representa uma inovação. Sem inventar tecnologia, sem inventar nada, a televisão já existe, as câmaras já existem, as cadeiras já existem. Houve aqui uma inovação de um processo que representa movimento. Então, muito sucinto, eu caracterizo inovação hoje como isso, como movimento, que é vital para a sobrevivência das empresas e das pessoas. Bruno Rego, concordas? Plenamente. E muito bem dito, não é? Qualquer pessoa, qualquer individualidade, organização que pare está simplesmente a prejudicar-se automaticamente, porque isto é uma corrida contra o tempo, igualmente, não é? E como se diz muito, tempo é dinheiro. E nós precisamos inovar cada vez mais para nos tornarmos mais competitivos, para satisfazermos mais as necessidades dos nossos próprios clientes, não é? Na qualidade de empresários, de empresas, não é? E sem essa inovação nós vamos ficando cada vez mais arcaicos, não é? Presos a um passado que já não se adequa àquilo que é a realidade. Cada vez mais as necessidades vão aumentando, cada vez mais precisamos de facilidade, precisamos de comodidade, precisamos de conforto, precisamos de ter as soluções ao palmo da mão, não é? Então não há como nós entregarmos isso sem inovarmos, não é? Então, plenamente de acordo, não é? E este movimento é contínuo e daqui para a frente vai cada vez mais acelerando e acelerando e não vai parar. Inovação e movimento, mas estamos em movimento? Estamos em movimento e como a Marinela disse bem, por isso é que estamos aqui, o BPC, a sair daquilo que é o escopo tradicional de um banco, mesmo em termos de comunicação institucional, e criarmos aqui um podcast. E a palavra-chave aqui é o criar, não é? Como aquela célebre do criar com os olhos secos, não é? É o criar soluções alternativas para temas atuais, não é? Porque nós temos já várias soluções para temas do dia a dia, mas é necessário termos alternativas que consigam então abranger a totalidade das pessoas. Nós não podemos ter apenas alternativas que servem apenas um conjunto reduzido de pessoas. Daí é que temos que inovar, criar estas soluções para garantir que as necessidades de todos não estejam completamente dentro destas soluções que criamos. Muito bem. Uma vez como sociedade não estamos todos no mesmo par e passo, essas soluções inovadoras chegam à maioria das pessoas que pode ter alguma dificuldade, e agora estamos a falar exatamente de tecnologia, consideram que o que está a ser desenvolvido consegue chegar, porque nós às vezes já acontece menos, e estamos à porta do banco e está uma senhora a pedir, por favor, está aqui o código no meu papel, ajuda-me a levantar o dinheiro. Obviamente que os cartões servem para tirar as enchentes dos balcões, mas às vezes pode ser que esta solução inovadora não atinja aquela pessoa ou ela não consegue utilizar da melhor forma. E se encontrar uma pessoa mais malfeitora, ela pode inclusive ser roubada. Como é que a banca e o BPC em específico vê essa questão de procurar a inovação, mas ao mesmo tempo ter leitura para a maior camada da população? Uma das responsabilidades dos bancos prende-se também com a questão da literacia financeira, não é? Ou seja, há aqui uma responsabilidade do banco enquanto entidade junto da comunidade onde está inserido. E é que se enquadra também a questão da literacia financeira, porque é necessário nós capacitarmos os nossos clientes e potenciais clientes a tomarem decisões conscientes e a utilizarem as ferramentas que são disponibilizadas pelo sistema financeiro. Mas a literacia financeira assenta naquilo que nós chamamos de literacia básica e global. Então, é difícil
dotar de literacia financeira uma pessoa que não sabe ler, não é? Então, nós temos que arranjar formas de chegar a esta pessoa com soluções, porque esta pessoa tem necessidades, tem necessidade de manusear dinheiro, tem necessidade de fazer compras. E vou dar um exemplo do BPC, sem aqui querer focar muito no BPC. Uma das coisas que o BPC fez, nós criamos uma unidade de banca móvel, que nós chamamos de UBMs, que são os caminhões grandes, que na verdade são agências móveis. E nós, o que fizemos foi colocar estas unidades móveis nos mercados. Nós poderíamos pôr no meio de um bairro qualquer, né? E por que nos mercados? Porque nos mercados há uma grande circulação de pessoas diariamente, seja das pessoas que estão a vender no mercado, das pessoas que vão fazer compra e de pessoas que gravitam naquele micro-universo. E então, estamos com esse projeto e posso já dizer que a nível do BPC, hoje os mercados representam já uma fatia muito importante daquilo que é a captação de liquidez do banco. E muitas daquelas pessoas são pessoas que não estavam, para já não gostavam de ir às agências por causa das filas, ou as agências ficavam muito distantes do sítio onde moram, e hoje, ali no mercado onde vendem, ou o mercado próximo da sua casa, tem lá um balcão móvel do BPC que podem fazer todas operações que vão fazer numa agência. Então, já não têm tanta dificuldade em utilizar os serviços de um banco nessas condições. Além de que essa liquidez ficava toda fora do circuito. Ficava toda, e aí ainda é essa questão, né, da bancarização, da formalização da economia, que é trazer para o sistema formal, né, esta massa monetária. Queria mandar essa diretamente para o Morato. Morato, o que é que tu achas sobre isso? Soluções inovadoras na mão das pessoas. Sei que trabalhas com isso e que faz parte de muitas das tuas teses, inclusive que tu expões nas redes sociais. Como é que tu vês que o telemóvel ou que outras soluções podem aproximar as pessoas deste mundo, né, mais formal? Pronto, nós temos que olhar para o progresso e vou usar a palavra progresso de propósito, como um comboio. Tem várias carruagens. E as pessoas são balizadas nas carruagens contra a sua vontade. As soluções, quando são criadas, obviamente que é para que chegue a todas as pessoas e que todas as pessoas usem. Mas nós temos, no fim do comboio, na última carruagem, nós temos pessoas presas a uma armadilha que lhe é imposta. Uma pessoa que não tem bilhete de identidade. Exato. Uma pessoa que não é alfabetizada. Uma pessoa que mora no Quibaixo, mora na Bibala, mora num sítio onde nem sequer a rede das maiores operadoras móveis chega. Então essas pessoas estão no fim, estão na última carruagem deste comboio do progresso. Mas o que nós, e daquilo que eu tenho visto nos bancos tradicionais, eu penso que todos nós estamos a trabalhar no mesmo sentido, que é trazer as pessoas cada vez mais à cabeça do comboio. Um dos projetos que eu trabalho já há quase 10 anos é a manufaturação, montagem de smartphones de baixo custo. Em parceria com a Unitel, em parceria com uma operadora móvel grande, fizemos um projeto chamado Miqué Miqué, que as pessoas podem pagar a prestações. Então, o que é que nós estamos a tentar fazer? Nós estamos a tentar trazer as pessoas do fim da última carruagem para a cabeça do comboio, mas existem armadilhas impostas, que é preciso aqui também a intervenção do maior consumidor de serviços, o maior consumidor de bens, que é o Estado, que é quem tem o uso exclusivo da força para poder acelerar este processo de trazer as pessoas do fim da carruagem para frente. Mas eu defendo que, quando o BPC pensa numa solução, quando outros bancos pensam numa solução, quando os empreendedores digitais em Angola pensam numa solução, eles estão a pensar nessa solução para todos. Mas é preciso que haja esforços combinados de vários setores, principalmente do Estado, para que as pessoas não estejam numa armadilha que lhes é imposta. Eu, se não tenho um bilhete de identidade, não consigo abrir uma conta bancária, não consigo inscrever-me numa fintech, não consigo fazer uma série de coisas. Então,
Eu também já cometi o erro muitas vezes e publicamente dizer que as soluções que são feitas é para a espuma da cerveja, não é para todos. E com o tempo, e com trabalho e com conversa com os parceiros institucionais, eu cheguei à conclusão que eu estava errado. Quando as soluções são pensadas para todos. Mas existem pessoas que vivem numa armadilha que lhes é imposta, que não lhes permite estar na cabeça do comboio. Mas eu acredito que temos estado a fazer todos esse caminho. Nós, os bancos, o Estado, só precisamos de continuar a combinar esforços para chegarmos lá mais rápido. E existem desenvolvedores dessa tecnologia mais democrática, que consegue mais fácil de explicar, que é só apertar este botão, porque nós ouvimos falar de mercados em que, por ser difícil chegar à tecnologia, inventou-se coisas como poder levantar dinheiro ou transacionar com telemóvel, com chamadas, etc. E eu sei que, de algum modo, a banca já tem serviços por SMS, etc. Mas existem desenvolvedores de tecnologia preocupados com esse estágio e que estão a levar as pessoas do ponto A para o ponto B? Sim, felizmente é um setor que tem vindo a desenvolver bastante. Nós temos evidenciado o nascimento contínuo e positivo de startups, por exemplo, não é? No nosso mercado. E estas startups vêm com uma mentalidade muito inovadora, muito jovial, são jovens, a maior parte deles estudantes, recém-formados ou ainda a fazerem a sua formação, e são pessoas com muitas ideias e têm trazido cada vez mais esse desenvolvimento. Se nós formos procurar e participar em eventos de tecnologia que têm estas startups, vamos nos surpreender com a quantidade de produtos e ideias que são lançadas, né, que são criadas, e que às vezes precisam apenas de um sponsor, né, que permita depois tirá-las do papel e disseminá-las e transformá-las em soluções para todos. Com isso dizer que sim, temos muito disso, não só nas startups, mas também as próprias organizações. Por exemplo, falando aqui um pouco de nós, do BPC, nós temos um papel social muito grande, né, pela característica que o banco apresenta, não é? Pela natureza, e não podemos nunca pensar apenas numa parte de clientes, num único setor, numa única unidade, gama de pessoas, digamos assim, né? De pessoas mais informadas, melhor estabelecidas financeiramente. Temos um vasto leque de clientes que não têm todos os recursos. Então, à medida que nós vamos inovando, nós temos sempre que conciliar com este público menos capacitado, muitas das vezes, para adotar determinadas tecnologias ou soluções inovadas, digamos assim. Então, temos que pensar também dessa forma e desenvolver essas soluções à medida que vamos lançando, pensando em todo o setor social, digamos assim, todas as pessoas. Então, esse desenvolvimento, sim, é contínuo, há cada vez mais, as empresas têm esse papel, porque a verdade é, a maioria, infelizmente, né, se formos aqui olhar para a nossa realidade, nós temos um índice populacional muito grande, ainda com baixa literacia, né, digamos. Escolaridade. Nível de escolaridade. E se nós focarmos apenas naquela fasquia que tenha já o conhecimento, nós vamos ter um público muito curto, muito reduzido. Então não há escapatória, nós temos que pensar em todo o mundo. E até para trazê-los, não é, para o novo mundo, para as novas soluções. Conforme disse o Morato, nós temos que puxá-los para a cabeça do comboio. Não é? Indo diretamente a esse ponto da tecnologia, ao serviço, por exemplo, dos meios de pagamento. Ainda hoje é muito difícil abrir um site e eu conseguir vender diretamente o meu produto sem fazer uma certa passagem pelos IBANs e pelo código e etc. E são conversas que no mundo moderno já nem é possível. Quase que a pessoa é que tem que ter a consciência que não pode pôr o cartão de crédito em cada site que entra. É uma discussão que também existe muito nas redes sociais, em pessoas empreendedores, que se veem nessa dificuldade porque o caminho para chegar ao final de uma venda é longo. Como é que os bancos olham para esta crítica, ou não sei se a culpa é dos bancos, se a culpa é da EMIS? Como é que a gente ultrapassa essas dificuldades num sistema que está já um bocadinho a ficar a anos-luz do que se passa no resto do mundo?
É assim, nós temos um setor financeiro que está também a crescer. Nós temos as eras da banca, não é? Digamos assim. A banca 1.0, 2.0, 3.0, vai agora na quarta e já se está a pensar, inclusive, na quinta geração da banca. E cada geração traz um conjunto de particularidades muito próprias, não é? A banca 4.0 foca muito na experiência do cliente. E traz também conceitos muito, muito modernos, como o Open Banking, e dentro de tudo isso nós temos, por exemplo, as fintechs. É algo que já faz parte da nossa realidade, nós já temos as fintechs. Nós temos meios de pagamento que não são apenas dentro dos bancos. Não é? E estamos a começar a colaborar, bancos com fintechs, porque não há outro caminho a fazer. Não há como os bancos combaterem as fintechs, nem vice-versa. É um mundo que nós vamos ter que coexistir, vamos ter que colaborar para entregar o melhor produto, a melhor solução ao nosso cliente. Ao cliente final. A partir do momento que nós focamos no cliente, nós temos que pensar em colaborar. Grandes organizações como Microsoft, Google, Metas, há alguns anos atrás não colaboravam, as coisas não conversavam. E hoje vê-se essa coexistência cada vez mais fluida. Não é? Porquê? Porque chegaram à conclusão que precisamos unir esforços para entregar a melhor solução. Não é? Então, respondendo aqui um pouco àquilo que foi a pergunta, este crescimento, né, das fintechs, dos meios de pagamento, vão facilitar consideravelmente que novos empreendedores tenham também formas de fazer as suas finanças, né, de fazer os seus pagamentos, fazer as suas cobranças. Não necessariamente pelo método tradicional, apenas. Não é? Poderão contar sim com os bancos, mas também temos agora novos conceitos a serem implementados e vão continuar a evoluir cada vez mais. Eu gostaria só de complementar aqui o que o Bruno disse. E há uma questão muito importante para a banca, que é a questão da segurança. Não é? Nós, às vezes, a nossa realidade angolana faz com que nós estejamos constantemente a dar grandes saltos. Não é? A tecnologia está num determinado estágio e como lá fora já está num estágio superior, nós não passamos pelos estágios intermédios e saltamos logo. No sistema financeiro tem que haver algum cuidado. Né? Tem que haver algum cuidado, por quê? Porque nós somos o garante da poupança das pessoas, do património financeiro das pessoas. E então, as soluções criadas pelo sistema financeiro têm que ter sempre como base, sim, a utilidade, mas acima de tudo a segurança desse património. E então, por vezes, ter que andar um bocadinho mais devagar do que os restantes setores, não é? E inclusive as fintechs, porque temos esta questão e temos um regulador, que é um regulador muito presente, que está ali com uma lupa a olhar para todos os movimentos dos bancos e temos que garantir que estamos em compliance, que é essa grande palavra que hoje em dia atemoriza todos os bancários, vivem com isto na cabeça, o compliance officer está aí, está a ver. Então temos que ter essa questão, temos que ter em conta essa questão da segurança. Mas mesmo assim, temos estado a conseguir encontrar soluções inovadoras com a tecnologia atual e cumprindo esse espírito que aqui falamos. E dar nota que, por exemplo, nós no BPC partilhamos ou disponibilizamos há pouco tempo um serviço que é um localizador de ATMs com dinheiro. Uau. Não é? Mas nós não inventamos nada. Nós não precisamos criar nada. Tivemos um conjunto de pessoas que, pegando ali naquilo que o Bruno disse, pensou na experiência do cliente. Qual é a experiência que as pessoas têm hoje com o levantamento de dinheiro no ATM, principalmente aos fins de semana? Caixas vazias. Caixas vazias ou caixas com dinheiro com longas filas. Certo. Não é? Então, como nós já tínhamos essa informação do nosso lado, e quando digo nós banca, tínhamos essa informação de quais são os ATMs que têm dinheiro, o que nós pensamos no BPC foi como é que nós conseguimos melhorar a experiência dos clientes, e atenção, aqui estamos a falar não é só clientes do banco, estamos a falar clientes do setor bancário, não é? Que querem encontrar um ATM que neste momento tenha dinheiro. Então criamos esta solução e que através do SMS, não é, sem custos, o custo do SMS, a pessoa
coloca o nome de uma localidade, por exemplo, Maianga, e vai aparecer uma lista de ATMs do BPC na Maianga que têm dinheiro. Não é? Então, este tipo de soluções vamos conseguindo encontrar e garantindo sempre o quê? A segurança e a utilidade também. Posso fazer aqui um À vontade. advogado do diabo? Eu acho que, na minha opinião, atribui-se muita responsabilidade aos bancos quando não é o papel dos bancos. É verdade. Se for uma plataforma online estrangeira, qualquer, nos métodos de pagamento, dificilmente vai aparecer JP Morgan. Exato. Que é um banco. Não aparece. Não. O que é que aparece? Visa, Mastercard, PayPal. e outras soluções, tipo Klarna, de pagamento a prestações. Mas não aparece um banco. Então, a forma como Angola foi evoluindo fez com que os bancos, não só por causa do número de clientes que têm, mas por causa dessa falsa responsabilidade que se atribui aos bancos, de criar soluções para prestar um serviço que não é papel do banco, principalmente por causa da questão da segurança. Aqui o Bruno sabe que expor uma API de um banco numa plataforma de e-commerce é um risco muito grande. Então, nós temos é que recuar. Nós passamos de bancos para plataformas de pagamentos e só agora é que começamos a falar sobre infraestrutura de pagamentos. Porque no setor bancário, a interoperacionalidade é garantida por uma infraestrutura que é gerida pela EMIS. E aquilo funciona. Eu, do meu mobile banking, do BPC, transfiro dinheiro para um outro banco, do outro banco transfiro para outro banco, isso funciona. Mas quando temos a tecnologia a mover a velocidade que move, as soluções inovadoras a surgirem à velocidade que surgem, fica difícil, imagina, eu que sou um empreendedor que tem uma plataforma de e-commerce, por exemplo, se eu for a depender dos bancos, quando as pessoas forem método de pagamento, vai aparecer uma lista. São quantas licenças bancárias nesse momento? 35, agora. Não é? Não, mas já estão menos. 28. Mas pronto, vamos dizer que 20 bancos disponibilizam. Vai-me aparecer 20 bancos. E depois, como operador de e-commerce, imagina o pesadelo que é fazer reconciliações de fecho banco a banco. Porque a lei obriga que eu tenha fechos contabilísticos. Então, hoje já existe uma segunda infraestrutura chamada Quick. Sim. Que precisa ainda de muito trabalho colaborativo de todos os players, para que quando eu, Morato, lançar uma plataforma de e-commerce, eu só preciso de ter uma gateway de pagamento, que chama-se Quick. E depois, se o dinheiro do meu cliente sai do BPC, se sai do Nitel Money, se sai do Afrimoney, se sai da PayPay, não interessa de onde sai, Exatamente. mas eu, enquanto vendedor, recebo a partir de uma gateway de pagamento chamada Quick, que vai dar ao IBAN do banco que eu escolher. Aí nós vamos começar a caminhar para que outras soluções inovadoras como Klarna, como outras soluções possam surgir, plataformas que funcionam em cima de uma infraestrutura. Então eu acho que atribui-se muita responsabilidade aos bancos quando não é papel do banco. Não precisas de ter o BPC como gateway de pagamento. Precisas de ter uma infraestrutura que permite que qualquer pessoa, de qualquer fonte, possa pagar o teu serviço. Muito bem. Isso esbarra aqui numa questão que tem a ver com os postos de trabalho tradicionais. Vocês consideram que a inovação é uma ameaça aos postos de trabalho tradicionais e que às vezes existe como uma resistência para, obviamente, aderir-se a mudanças e aderir-se à inovação por causa desse medo de perder locais de trabalho, lugares de trabalho? Há essa resistência? Não há? Sim e não. Diria isto porquê? Depende um pouco também da perspectiva de cada um. O que é que acontece? Se nós olharmos para os anais da história, nós temos, à data de hoje, empregos que nunca existiram antes, há 10 anos, 20, 40, 50 anos atrás, e existem empregos que existiram há 50 anos e não existem hoje. Não é? Obviamente, os empregos vão mudando, as vocações vão mudando, as áreas de atuação vão mudando. Cabe a cada um, a cada pessoa, a cada individualidade, analisar aquilo que são as tendências, aquilo que são para onde o mundo está a caminhar, digamos, o mundo, o seu país, a sua realidade,
olhar para isso e perceber onde é que essa pessoa está, à data de hoje, para onde é que as coisas estão a caminhar e o que é que ele pretende fazer acerca disso. Porque aí eu digo sim quando eu achar que eu estou confortável onde estou e que as coisas não deveriam mudar. Então eu vou olhar para isso, vou olhar para a inovação, vou olhar para a mudança como sendo uma Coisa negativa. Uma coisa negativa, né? E eu vou fazer resistência. Porquê? Porque eu vou dizer, olha, eu estudei 20 anos, trabalho há mais 20 anos e agora o meu emprego já não é válido e agora o que é que eu faço? Então eu sou resistente à mudança. Mas podemos pensar de forma diferente, podemos pensar, olha, as coisas estão a transitar, para onde é que estamos a ir? Estamos aqui para esta nova tendência. Ok, encaminha-te para essa nova tendência. Procura dentro das novas tendências, dentro daquilo que são as novas áreas de atuação, algo que possas te identificar. Então, nós próprios, conforme foi dito bem no início, isto é um movimento. Yeah. É um movimento contínuo. Então, as pessoas precisam se movimentar também. Não é só a tecnologia, não é só a solução. As próprias pessoas precisam movimentar-se. Precisam sair da sua zona de conforto, muitas das vezes, e passar para novas áreas, aprender novamente, passar a sentar novamente numa carteira, se for necessário, e inovar-se a si próprio. Não é? Então, mexe, sim, um pouco com os postos antigos, com os empregos antigos, sim, porque muitas coisas vão mesmo desaparecer. Mas nascem outras. Mas nascem outras. Nós temos aí, vou dar um exemplo muito comum, muito utilizado, que é a robótica. Não é? Quando começou essa questão da robótica, a substituir postos de trabalho, né, a manufaturação por linhas de montagem totalmente automatizadas, as pessoas entraram foi um caos, né, para muita gente, estão a perder empregos, tudo bem. Mas, ao mesmo tempo que se perdem empregos para a manufaturação de produtos, abrem outros empregos noutras vertentes. A própria robótica, a indústria da robótica precisa de pessoas. Né? E mesmo assim, dentro dessa linha, ainda existe manufaturação. Exatamente. Mais especializada, mais com controle de qualidade, se calhar, não para apertar o parafuso já, mas agora precisas de mais pessoas para o controle de qualidade, Exatamente. que não precisavas antes, se calhar. Então, é um movimento contínuo. Então, nós temos que seguir este movimento. As pessoas, a tecnologia, as soluções, para garantir que, quando chegar esta altura, quando chegar essa alteração, nós não sejamos surpreendidos e não façamos essa resistência. Vocês consideram que nós promovemos isso enquanto sociedade? Bem, promovemos esta... Não o suficiente. Não o suficiente, porque a principal forma de promovermos essa capacidade de adaptação é através da educação. Ou seja, nós temos que ter um sistema de educação suficientemente robusto para dar às pessoas a capacidade de facilmente se adaptarem a novos desafios profissionais. Não é? Porque senão as pessoas ficam limitadas. Não é? Aquele que é pedreiro só sabe ser pedreiro, que é mecânico só sabe ser mecânico. E isso não pode ser. Nós temos que dotar as pessoas de ferramentas que permitam, né, numa mudança de contexto. E nós já temos uma facilidade, é que nós, enquanto seres humanos, já nascemos com capacidade de adaptação. Não é? Só que o desenvolvimento tem sido tão rápido que essa capacidade de adaptação tem sido posta à prova. Então, precisamos estar preparados. Precisamos que alguém nos eduque, não é, de forma a que não sejamos atropelados pela inovação. Não é? Que quando a inovação passe pela nossa porta, nós consigamos entrar e seguir esse movimento, não é, de inovador. Consideram que, e agora diretamente para o Matoso, que enquanto instituição, seja o BPC, seja o sistema bancário, já se utilizam os dados, já se utiliza o pensamento estratégico, já se faz banca e se oferecem produtos baseado naquilo que os clientes nos fornecem via tecnologia, via dados, faz-se pesquisa, consegue-se perceber, olha, às 15 horas é onde se vende mais produto Y em todo o país, por exemplo, e portanto vamos ter a solução X para que esse produto possa ser comprado. Já é assim que se faz banca ou ainda não? É assim que se pretende fazer a banca, não é? E um dos temas, quando se fala da inovação, e hoje em dia, é a inteligência artificial. Exato, era aí que eu queria entrar. E então, obviamente que nós estamos atentos para as possibilidades que a inteligência artificial vai nos dando
para conseguirmos, não é, ter a capacidade de usar a informação que é produzida diariamente pelos nossos clientes para melhorar aquilo que é a experiência dos mesmos e também a rentabilidade do negócio do banco. Então, é um caminho que estamos a seguir. Não posso dizer que hoje, taxativamente, já é a forma, já é o doing business, hoje não é, mas pelo menos já existe essa vontade, existe esse querer fazer este caminho. E então, daí que temos um conjunto de pessoas dentro da instituição, mas e eu não diria só dentro da instituição BPC, mas dentro da nossa sociedade, é um conjunto de pessoas, e é por isso que o Morato disse bem que temos que estar todos interligados, não é? Para ir colher, porque nós sozinhos não vamos encontrar essas soluções, não é? Precisamos conversar com outras pessoas que estão no terreno, que vão nos ajudar a perceber o que é que as pessoas querem e de que forma podemos usar esses dados que são criados diariamente. Só para meio que complementar, porque os dados não vêm de uma só instituição, os dados vêm do cartão que eu passo, onde é que eu passo, a que horas passei pelo semáforo, a que horas é que fiquei na fila, sabe Deus do quê, e esse conjunto de dados que faz com que apareça no nosso telefone a venda de uma coisa que eu digo, meu Deus, será que alguém me está a ouvir? E é isso que faz a economia girar e é isso que faz que os produtos vão cada vez mais para a lead correta de clientes. Portanto, obviamente que é um caminho que vai facilitar muito a venda aqui entre empresários, entre cliente final e, obviamente, para o sistema financeiro. Estamos prontos para a inteligência artificial, Morato? O que é esse bicho? Primeiro, isto é uma observação que vai para o governo, para as grandes empresas, para os pequenos empreendedores e para todas as pessoas que utilizam tecnologia. Investimento em inteligência artificial não é pagar licença do ChatGPT. Isso é importante. Deixar claro. Não, a nossa empresa está a fazer investimento em inteligência artificial porque pagou licença de ChatGPT $20 por mês para 5 pessoas para gerar documentos. Isso não é. Nós não temos outra opção. Não temos outra opção porque, assim como o nascimento do computador dominou os 10 anos que se seguiram de inovação, a internet dominou os 50 anos que se seguiram, a inteligência artificial vai dominar os próximos 50 anos. E nós, enquanto angolanos, enquanto africanos, temos que olhar neste caminho que se está a fazer da inteligência artificial, onde é que queremos nos posicionar? Queremos ser meros espectadores, meros utilizadores de licença de ChatGPT ou queremos investir fortemente em inteligência artificial? Angola tem uma média de idade de perto dos 17 anos. Quer dizer que tem muita massa jovem, tem muita juventude. Mais de 75% da energia que é gerada em Angola vem de fontes renováveis, barragens. Angola tem sol 9 a 10 meses ao ano. Quer dizer que temos muito potencial para investir em energia fotovoltaica. Nós temos regiões no Ambo, com grandes elevações de montanha, que podemos investir em energia eólica. O que é que eu quero dizer com isso? Nós temos muita capacidade de gerar energia de fontes renováveis, temos muita juventude e temos até agora 4 cabos submarinos de acesso à internet, mais um satélite que está subutilizado. Nós temos as condições necessárias para que Angola possa se tornar um hub de criação de centros de dados, data centers, porque temos muito terreno também para investir, para que possamos, em Angola, a partir do BPC e de outras empresas que produzem dados todos os dias, podemos concentrar inteligência suficiente para podermos começar a ter outputs baseados naquilo que é o nosso contexto. E a Marinela já deu aqui um mote, que é nós temos câmaras no trânsito, né? Saber onde é que a pessoa passou, o que é que a pessoa fez, onde é que a pessoa utilizou o cartão, quantos Wi-Fi a pessoa se comunicou, que tipo de línguas nós temos em Angola, como é que nós podemos combinar as novas tecnologias com a nossa cultura para ensinar línguas nacionais às nossas crianças por intermédio da inteligência artificial, que hoje já se faz com francês, inglês, alemão, mas ainda não se faz em Kikongo, nem em Kimbundo, nem em Umbundo. Por quê? Porque nós, em Angola, não estamos a produzir inteligência
para que se possa artificialmente criar outputs que nos interessam. Então, é inevitável, nós temos que participar, mas é importante que decidamos hoje como é que queremos participar. Somos meros espectadores ou também vamos produzir inteligência para que artificialmente possamos ter outputs interessantes baseado no nosso contexto? Muito bem. Vou introduzir aqui o elemento de cultura. E num banco como o BPC, que falamos que gigante primeiro, muito antigo, existe cultura de inovação? É uma palavra que é falada ali no último andar do edifício 7, mas não está enraizada. Né? Quando falamos de cultura, falamos das pessoas, falamos de comportamento. Existe uma cultura de inovação? E se ela não existe, como é que se pode implementar este gosto, este bicho, né? Pela novidade, pela tecnologia, por melhores soluções? O homem do marketing. O homem do marketing tem que ser o primeiro a falar. Exatamente. Bem, o BPC passou por um processo de reestruturação, foi uma reestruturação a todos os níveis. Pessoas, processos e tecnologia. Né? E este processo, eu e o Bruno somos relativamente novos no banco e já apanhamos este processo e entramos mesmo no âmbito desse processo de reestruturação. E o que temos notado, ou o que eu tenho notado, é que ao dia de hoje, sim, já se começa a sentir no banco esta cultura ou esta abertura para a mudança, para a inovação. Por quê? Porque no âmbito do processo de reestruturação, obrigatoriamente o banco teve que mudar. E foram mudanças constantes. Então, hoje, os colaboradores do banco já sabem que este é o caminho, que não há outro caminho. Não é? E então, é algo que é fácil de responder ao dia de hoje, que sim, que hoje já existe essa cultura. Obviamente, temos que limar as arestas, porque há sempre alguma resistência, não é? Mas acreditamos que, e o Bruno depois pode complementar aquilo que é a área dele, mas hoje sentimos que as pessoas já estão mais abertas para a inovação e para mudar comportamentos, também que é importante. Estamos a falar da inovação, nós podemos ter aqui soluções novas, mas se a mentalidade e os comportamentos são os mesmos e não mudam, aquela inovação vai bater numa parede e não vai ter o efeito desejado, pelo contrário. Eu gostaria de complementar dizendo aqui dois fatores, por exemplo, que eu considero que são também importantes, principalmente aqui no nosso contexto. O primeiro tem a ver com a transformação que o Matoso acabou de dizer, sobre a mudança que o banco teve de fazer para poder voltar a competir, não é? E com essa mudança nós trouxemos a abertura. Nós temos, felizmente, hoje no banco, uma administração que é aberta a essa inovação. E isto é fundamental em qualquer organização. Os colaboradores têm que se sentir, de certa forma, confortáveis, não é? E que têm as portas abertas para poder apresentar as suas ideias, para poder apresentar essa inovação e saber que não vai encontrar uma parede, mas sim uma pessoa disposta a ouvir, mesmo que essa ideia não seja implementada. Mas há pessoas dispostas a ouvir hoje, eu vejo isso no nosso banco, e isso motiva as pessoas a pensarem dessa forma, a saberem, olha, eu posso inovar, eu posso falar com o meu líder, e o líder vai falar com o seu líder, e vai chegar ao mais alto nível da organização, e se a ideia for boa, ela vai ser aceita e vai ser implementada. E as pessoas vão ser, inclusive, como é que eu posso dizer, vão ser reconhecidas por esse trabalho. Não é? Então, isso é um dos fatores que permite e estimula a cultura. A outra são os resultados. Pois. Os resultados da organização. Felizmente, nós temos vindo a viver resultados positivos e estes resultados também servem de motivação para os colaboradores da organização. Nós vemos que as coisas estão a dar certo, estão a funcionar. O nosso esforço, todos os dias, a nossa dedicação, o nosso comprometimento está a produzir resultados positivos. Não é? Então isto também motiva. As pessoas sentem-se na obrigação, elas próprias, sem que isso seja imposto,
de contribuir cada vez mais e trazer até ideias para que o banco continue a produzir esses resultados. Então, isto não só do BPC, mas isso é transversal a qualquer organização. Fazer isto, e isto tem um impacto extremamente grande naquilo que é a cultura da inovação. Não é? Boa. Morato, queria-te perguntar, se pensares em soluções inovadoras que não estão disponíveis no nosso mercado ou que estão disponíveis ainda numa fase embrionária, o que é que achas que nós devíamos assim dar boost para ficar imediatamente mais forte e poder melhorar aqui a nossa vida? Como um todo, não é só da banca. Soluções inovadoras que fariam muita diferença no nosso desenvolvimento. Olha, eu tenho um problema com a forma como se aborda a questão do transporte público em Angola. Os táxis. Primeiro porque nós vivemos num país que não se sabe quem é táxi, né? Quem é taxista. Até eu já vi carros da Assembleia Nacional a fazer táxi. Verdade. Então, é uma cultura que está muito enraizada no nosso dia a dia, que é a questão do transporte, que é um problema. Existem essas soluções nos mais vários estratos, mas ainda ninguém conseguiu resolver o problema de formalizar o pagamento no táxi. Por quê? Eu já vi soluções, passa publicidade como o Unitel Money, fizemos uma parceria com a Nata. E o Ekwanza também já fez uma parceria com todo mundo faz parceria com a Nata, mas a verdade é que continua a circular o dinheiro todo em cash. Então, uma coisa que eu gostaria de ver materializado, e se o BPC puder tomar a dianteira, seria ótimo, que era usar tecnologia que já existe. Há uma coisa chamada NFC, não é? Sim. Que é o Near Field Communication, que é... Pagamento por proximidade. Isso, pagamento por proximidade, contacto. A maior parte dos smartphones, até os mais baratos, a partir de 1000 kwanza, já têm NFC. Já conheço alguns smart feature phones baratos que têm NFC. Existem soluções de pagamentos, como eu falei, os bancos têm carteiras, hoje já existe o Multicaixa Express, é muito utilizado, já tem o Unitel Money, tem todos. Era nós implementarmos uma infraestrutura de pagamento para serviços de transportes públicos, onde nos táxis azul e branco, nos autocarros, tivéssemos um módulo de proximidade que eu faça o pagamento com proximidade. Encosto, E já está. verde quer dizer que está pago, passo. Vermelho quer dizer que eu não tenho fundos ou tenho que passar outra vez. Por quê? Porque o processo de eu chegar num táxi, saber do cobrador qual é o número do Unitel Money que ele usa, ou qual é o IBAN do BPC que ele usa, para eu fazer a transferência, se forem 15 pessoas, e só quem nunca trabalhou no táxi é que não sabe. Eu já fui taxista e sei eu já fui cobrador de táxi e sei como é que funciona a dinâmica. Às vezes tu recebes dinheiro de 5 a 6 pessoas ao mesmo tempo. Como é que tu vais gerir isso no mobile money por SMS ou por USSD, ou esperar que tenha internet para transferir? Então, uma das coisas que eu gostaria de lançar aqui o desafio para o Unitel Money, AfriMoney, BPC e todos os outros bancos que têm soluções de pagamento no mercado, e eu posso ajudar. Vamos implementar pagamento nos transportes públicos por proximidade. Boa. Vermelho, não está pago. Verde, está pago, entra. E já pagaste, entraste. Quando tiveres de sair, vais embora com o cobrador. Nem precisa de te chatear. Então, isso era uma coisa um desafio interessante. Bem, uma solução inovadora para mim... Se eu não trabalhasse em marketing, eu gostaria de trabalhar no... Não, agora já não. Já é tarde. Não, uma das coisas que eu aprendi a gostar é a distribuição. E num país tão grande, e eu vejo países como o Brasil, Estados Unidos, como é que a distribuição funciona nesses países? Ninguém passa fome, nenhum agricultor tem os seus produtos a apodrecer, não é? E eu fico... E então, eu não tenho a solução, mas gostaria de deixar esse desafio, porque eu gostaria de ver uma solução que permitisse que os produtos produzidos em Angola fossem escoados de forma eficiente para os sítios onde podem ser comercializados, porque isso cria riqueza. Não é? E até agora, estamos aqui há anos, muitas pessoas não têm noção da quantidade que já se produz em Angola. Já se produz muito de tudo: arroz, açúcar, tomate, ananás, milho.
Só que a falta de soluções de escoamento e distribuição desses produtos acaba por fazer com que esses produtos até fiquem mais caros do que os produtos que nós importamos. Então, é o que eu gostaria de ver, uma solução que permitisse tornar esse processo mais eficiente. Dava mais um programa. Dava um programa. Dava. Olha, é tanta coisa que é difícil escolher. Eu vejo dois setores, falamos de transportes, falamos de agricultura, eu vejo dois setores que carecem de muita coisa. Educação e saúde. Não é? Soluções, não vou falar tão especificamente, mas, por exemplo, soluções que potencializem a educação, o ensino à distância, que permitam que mais pessoas sejam atingidas, mais pessoas sejam alcançadas, com uma metodologia mais ágil, mais fácil, menos onerosa do que os métodos tradicionais das superconstruções de escolas, de construção, digamos assim, o ensino tradicional. Se calhar poderíamos aqui pensar em formatos mais compactos, mais eficientes e menos onerosos para que pudéssemos alcançar maior população. Porque, conforme o Morato disse do início, nós temos a Bibala, temos os países, temos o Lumbalanguimbo e por aí vai, Marco 12, localidades muito remotas que não têm recursos. Qualquer um aqui já deve ter visto N imagens a rodar pelas redes sociais de condições impossíveis, não é? Em que certas crianças estudam, às vezes debaixo de uma árvore. Então, plataformas ou soluções que potencializem o ensino e façam chegar a mais pessoas era espetacular. E a outra é a saúde. Nós temos diversos postos médicos, temos hospitais, mas temos a API Saúde, que é uma aplicação extremamente boa, eu adoro. Foi uma das aplicações que eu mais gostei de ter visto nascer. Mas precisamos de muito mais, precisamos de soluções que potencializem os serviços de saúde. Há um conceito de o médico familiar, medicina familiar, nós ainda não temos. Médico de família, não é? O médico de família. Mas a medicina familiar não é só aquela questão de teres um médico que cuida da tua família. É tu teres zonas que são cuidadas por exemplo, um determinado posto, 2 ou 3 postos. Tu tens uma zona onde as pessoas não precisem necessariamente de ir a um hospital central para fazer uma coisa muito básica, né? uma análise simples. E nós vemos as pessoas aglomerarem-se nos hospitais centrais porque os pequenos postos médicos que nós temos, além de serem poucos, têm poucos recursos, não é? Então, soluções que potencializem também aqui o nosso setor de saúde, com a parte de saúde à distância, né? Consultas. Nós já temos aqui a telemedicina a crescer. Isto no primeiro mundo faz-se até cirurgias, mas pequenos laudos médicos, né? Pequenas avaliações, são coisas que podem ser feitas, porque é muito difícil ter médicos qualificados, em primeiro lugar. É difícil ter esses médicos qualificados cá, em Luanda, muito menos em outras regiões remotas, não é? Então, soluções que permitam que essas pessoas que estão remotas pudessem utilizar, pudessem ainda assim ter uma consulta, ter uma medicação, uma receita, uma coisa qualquer, seria bastante útil. E quando falamos em médico de família, falamos na realidade de um conjunto de informação que vai sendo apontada, gerada, guardada. Exatamente. Quer dizer, cada vez que aquela pessoa vai, eu tenho inclusive que despender menos tempo, porque já sei se é hereditário, se vem da condição de ter caído o mês passado. Ou seja, é um conjunto de informações que fazem ser mais eficiente esse atendimento e eficaz. Porque eu vou tratar de facto o que está a acontecer e não pedir 1000 exames de febre tifoide para perceber se... E havendo soluções especialmente tecnológicas, não é? Facilitam depois na análise de dados. Nós estaríamos aqui, vamos imaginar, olhando para aquilo, para uma concentração desses dados. Se as entidades responsáveis de competência para isso fizessem isso, consolidassem toda essa informação, esses dados poderiam produzir informação de qualidade, onde poderiam analisar as zonas, por exemplo, mais carentes, as zonas mais afetadas por um determinado doença, por um determinado as zonas mais carentes de medicamentos. Isto tudo traria uma informação extremamente valiosa para os tomadores de decisão poderem saber o que fazer, não é? E como investir e como melhorar a qualidade de vida dos nossos cidadãos, das pessoas em geral. Não é possível gerir sem dados, não é? Portanto, informação é a única fonte de nós podermos prever
e desenhar o futuro. A verdade é essa. Por ocasião dos 50 anos, repetindo a pergunta, passaram 50 anos, nós estamos todos aqui. Nos próximos 50, o que é que vocês veem? Onde é que estaremos? Começa o Matoso. Bem, Do BPC ou do país? No mundo. Mas o BPC também. O BPC, onde é que estará daqui a 50 anos? começa já aí, mas não. Mais 50 anos, Morato, pensa. Mais do que estar otimista, mais do que estar esperançoso, eu estou... sinto-me lisonjeado de hoje poder fazer parte desse futuro brilhante que Angola tem. Eu vou repetir, nós somos um país novo, temos muitos jovens, média de idade quase 17 anos, temos muito sol, temos água, temos terras, algumas faltam um bocado de químicos, mas com um bocadito de fertilizante a gente consegue produzir qualquer coisa. Então, estão criadas as condições naturais para que Angola tenha um futuro brilhante nos próximos 50 anos. E eu tenho a certeza absoluta que a nossa geração, a geração que vem depois de nós, vão ganhando cada vez mais consciência da responsabilidade que nós temos por não só esperar por um futuro melhor, mas fazer que esse futuro seja uma realidade. Então, os próximos 50 anos vão ser brilhantes para Angola. Muito bem. Não, vamos ao rego primeiro. Ok. O que é que eu espero dos próximos 50 anos? O que é que eu acho? Em primeiro lugar, em termos tecnológicos, eu acredito que nós teremos um avanço extremamente significativo. Nós vamos cada vez mais olhando para aquilo que é o primeiro mundo, para aquilo que são as tendências, e temos vindo, de certa forma, a acompanhar. Ok, a um ritmo mais lento, obviamente, mas não tarda que nós também entremos em velocidade de cruzeiro e consigamos atingir níveis bem mais avançados em aspectos tecnológicos. E com a tecnologia vem de arrasto uma série de coisas. O Morato acabou de falar, por exemplo, da produção de energia, não é? Seja eólica, seja fotovoltaica. Há tecnologia por detrás de tudo isso. Há automação, há robótica, há inteligência artificial. Então, são projetos que trazem todos os conceitos que nós aqui acabamos de retratar e muito mais. Então, no ponto de vista social, económico, infelizmente nós estamos a passar por uma situação um bocadinho difícil economicamente, não é? Mas, muito bem dito há pouco tempo, nós temos tudo. Temos todos os recursos, felizmente somos um país abençoado, temos recursos que se fartam por todos os lados, há recursos aí que não são sequer explorados do jeito que poderiam ser, não é? E temos um país que não tem problemas, não temos catástrofes naturais, não há terremotos, não há ciclones, não há, as enchentes que nós temos são mesmo por uma certa desorganização também, não é? Então nós temos as condições necessárias, a base toda. Há quem esteja à procura disso e nós temos, não é? Há quem passou estes anos todos a caçar esses recursos por todos os lados e ainda assim conseguiu estar muito à frente. Temos que desenvolver sem eles. E por outra, somos mesmo poucos. Apesar de sermos 35, agora, né, à volta de 35 milhões de pessoas, ainda assim, para o país que é, para a quantidade de recursos, né, para a riqueza que este país tem, nós somos muito poucos. Ainda é possível pegar em 35 milhões de pessoas e em 50 anos transformar numa realidade boa. 100%. Para fechar. Eu sou um otimista, sonhador, mas sou um otimista com os pés no chão. Os próximos 50 anos de Angola vão depender muito do que nós estamos a fazer hoje. Eu sonho com um futuro igual ao que o Morato disse e igual ao que o Bruno disse, mas a realidade é que este futuro só vai existir se nós trabalharmos agora. Eu sou um filho puro da geração da utopia. Estou a 1 ano e meio de fazer 50 anos, então sou quase da idade da independência. Então, e é a minha geração hoje que está, entre aspas, a tomar as decisões nesse país. São os meus primos, os meus amigos, os meus colegas de escola
que hoje estão nas empresas, nas instituições a tomar as decisões. Isso significa que daqui a 50 anos, não é? São os miúdos que estão a nascer agora, que estão a ir para a escola agora, que vão estar a tomar as decisões. Então, para esse futuro acontecer, nós temos que ser responsáveis hoje e pensar que se nós não fizermos nada para esta geração, o futuro, com o potencial que temos, o futuro que sonhamos não vai acontecer. Então depende de nós agarrarmos esse futuro hoje. Perfeito. Muito, muito obrigada, senhores. Terminamos dizendo o quê? O futuro não é uma palavra, né? O futuro começa agora, como tantas vezes ouvimos. Inovação não é um luxo, não é uma tendência, é uma necessidade de levar as pessoas do ponto A para o ponto B com estratégia, com vontade, analisando dados e fazendo o melhor que nós pudermos para poder levar toda a gente no comboio do Morato, desde a primeira até a última carruagem. Muito obrigada por terem estado aqui. Esse foi mais um episódio do Conversas de Bolso. Obrigada, BPC.